E olha, nós estamos aqui com o pastor Anderson Martins. Ele que é um pastor referência e muito jovem, é o nosso convidado de hoje, porque tem tido um trabalho reconhecido. Inclusive, aqui no Sou Notícia, nós já publicamos algumas notícias sobre o trabalho dele durante o Carnaval, no Unijovem. Foi destaque aí também na Rede Super, recentemente no programa do pastor Lucinho, para todo o Brasil, contando um pouco do trabalho dele na clínica de reabilitação. Prazer recebê-lo aqui no Sou Notícia, pastor Anderson. O prazer é todo meu, que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor seja sobre a sua vida, você que vai assistir esse vídeo. E também quero agradecer a Deus pela vida do Mateus, né, que está fazendo um trabalho brilhante no cenário brasileiro através do site Sou Notícia, que divulga, né, sempre a cidade através do Carnabirito, através de vários eventos que a cidade realiza. Para mim é um prazer estar aqui. Pastor, o prazer é nosso, e na verdade o convite para conversar com o senhor hoje é porque de fato o senhor, além de ser um pastor jovem que gosta de inovar, que tem um trabalho super reconhecido na cidade e fora, o fato é que o senhor deu uma entrevista agora a nível nacional. Foi na verdade para esclarecer algumas polêmicas que surgem em torno do trabalho que o senhor desenvolve, e aí a gente, com a nossa função jornalística de esclarecer os fatos, de conversar, inclusive reconhecer os personagens da nossa cidade de Itabirito, fizemos esse convite e ficamos muito felizes com o senhor ter aceito o nosso convite, viu? O prazer, a alegria é toda nossa. Com 8 meses que eu estava em Itabirito, em 2010, né, para 2011, o trabalho cresceu muito, Mateus, né? Talvez pela minha forma de ser carismático com os membros, com a igreja, com todas as pessoas, né, que isso que Cristo nos ensinou. Então, com 8 meses que eu estava lá no bairro Floresta, né, a igreja que estava com 30 membros, ela passou a ter 150, 200 pessoas por culto, né? E aquilo chamou a atenção, né, do vice-presidente, do pastor GG aqui, e ele me fez de algumas denúncias, né, dizendo que eu estava ganhando o povo para mim. Então, é legal a igreja ter a missão e ser de uma mesma denominação, chamada Assembleia de Deus. Não há nada de ilegal nesse processo. Não há nada de ilegal nisso, porque foi algo que que aconteceu e nós, dentro da democracia do nosso país, você tem direito de fazer o que você bem entender, desde que não fere os bons costumes da palavra. Mas isso não arranha as relações dentro da própria igreja? Porque é tudo Assembleia de Deus. Uma não permite que o senhor continue o trabalho na cidade porque quer o senhor em Nova Lima. A outra já dá essa autonomia do senhor desenvolver o trabalho. Como que fica essa relação dentro da igreja? Não tem nenhum problema, até porque o pastor Geraldo, GG, é um camarada muito equilibrado. E hora nenhuma me perseguiu, hora nenhuma me persegue, me deixa trabalhar em paz. Agora, pastor, a Igreja Assembleia de Deus, tradicionalmente, e vou repetir a palavra, é uma igreja tradicional na sua história. Na concepção do que a gente entende como igreja evangélica, a Assembleia de Deus é uma das mais rígidas do ponto de vista que a pessoa talvez seja podada de alguns costumes, de ter determinados comportamentos. Pastor, o senhor, ao que me parece, até onde eu conheço e escuto falar, é um pouco mais light, mais ponderado em coibir alguns comportamentos. É isso ou não? Ô Mateus, muito interessante a sua pergunta. Não é que eu sou light. A verdade é que o povo de Deus erra porque lhe falta conhecimento. É bom separar a palavra doutrina e costume. Então a igreja, ela tem a doutrina, e a doutrina é imutável, a doutrina é universal. Doutrina que eu falo, doutrina de salvação, a doutrina do Evangelho de Cristo. Então, quando eu falo de doutrina, eu estou falando de pecado, né? Pecado é pecado. Aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Então nós pastores, nós sacerdotes, tanto católico quanto evangélico, nós temos a doutrina da salvação, né? Então isso aí é imutável, não tem como mudar. Agora, costumes, usos e costumes. Você me fez uma pergunta, o homem pode usar brinco lá na sua igreja? Na nossa igreja, na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Itabirito, nós temos um regimento interno. O que é regimento interno? Um regimento interno que rege uma associação, que rege uma entidade. Ela tem um regimento interno. Então, ela decide com a sua maioria dos seus membros. Então, nós temos um regimento interno. Por exemplo, a nossa igreja, você pode usar batom? As mulheres? Pode. Há pouco tempo, a Igreja Assembleia de Deus não permitia assistir televisão. Algumas igrejas no Brasil, Assembleia de Deus, como lá em Mato Grosso do Sul, alguns pastores amigos, eles têm um regimento interno deles que não liberam de jeito nenhum, nem televisão lá pode. Mas na igreja do senhor pode? Na nossa igreja, os nossos usos e costumes,
nós liberamos, né, que a pessoa A mulher pode cortar cabelo? pode cortar cabelo e ficar lindona pro marido ainda. Pode usar batom, maquiagem? Pode, a maquiagem moderada, Calça jeans. calça, jeans, tudo ok. Homem não pode usar brinco. Eu perguntei isso antes da gente começar a gravar. Homem não pode usar brinco na igreja do O senhor. regimento interno da nossa igreja, ele tem que ser obedecido. Então a gente não temos esse costume de homem usar brinco. A igreja condena o sexo antes do casamento. Na igreja do senhor também é assim? Não essa palavra, Mateus, é muito assim, pesado o que você disse. Não é que a igreja proíbe. A igreja não tem poder de proibir nada. Quem proíbe é a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, mais preciso para o verso 16, a Bíblia fala que a palavra de Deus é a única que vai na divisão da alma e do espírito do homem e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus, lá no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem a doutrina, né? Então, quando você diz sexo antes do casamento fala de aliança, de compromisso no altar. Então, esse sexo fora da aliança, fora do casamento, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ainda tem essa doutrina e prega essa doutrina ainda. Se ficar grávida antes ali de casar, o padre nem casa. É doutrina. Mas, pastor, olha só, algumas coisas evoluíram, do tipo, poder assistir televisão, hoje as igrejas já permitem, lá atrás elas não permitiam. Existe a possibilidade, por exemplo, da igreja evoluir a ponto de daqui a pouco aceitar o sexo antes do casamento? Aí já não é evolução, é inovação. Aí é outro evangelho que está sendo pregado. E a Bíblia diz que se esse evangelho vier, considere o anátema, maldito. Então o evangelho de Cristo, ele proíbe isso. Não é a igreja, não é pastor, é a própria Bíblia. Mas eu acredito, com base em números, e mais do que uma questão de convivência, de que cada vez mais o senhor deve receber na igreja mulheres de homens que já tiveram relações sexuais sem ter casado. Com certeza, isso aí tem sido normal praticamente para os jovens que não têm o conhecimento pleno da verdade. Mas e aí? Nem por isso eu vou deixar de amá-lo, de recebê-lo, de orientá-lo. Né? As pessoas estão amaziadas, elas estão vivendo juntas e às vezes não foram abençoadas na igreja e nem assinaram um papel lá no cartório. Mateus, a verdade tem que ser dita. Você que está me assistindo aí, você que vai assistir, o que as pessoas são hoje é preconceituosas. A pessoa chegou amaziada, eu não posso fechar a porta para ela. Eu vou chegar até ela, eu vou mostrar para ela, né, que se ele ama, se ela ama, por que não se casar? Por que não fazer uma aliança? Se não casa, se não faz um compromisso, porque não ama, porque está se descobrindo. Mas impor uma mudança em nome da pessoa permanecer na igreja não é uma forma de preconceito? Não, senhor, não entendo por essa parte. A pessoa tem que mudar, ela não pode ser ela. Não entendo por essa parte. Acho que se eu amo a minha esposa, se eu namoro com a minha namorada, se eu casar com ela, é uma declaração de amor, eu vou me casar com ela, né? Vou fazer uma aliança com ela. Eu encaro esse assunto, homossexualidade, homossexualismo, lesbianismo, eu encaro isso na maior naturalidade do mundo. Porque as pessoas é que complicam tudo, as pessoas é que, com seu preconceito, é que levam as coisas por outro lado. O homossexual, a lésbica, a pessoa é o que ele quer ser. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Se você quer ser gay, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, isso é opinião sua. E nós temos que respeitar isso. Só que, eu quero abrir um parênteses, a Bíblia Sagrada, ela vem em contrapartida, né, batendo a respeito disso. Né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, né, para se casar e se tornar uma só carne. Essa é a palavra. Agora, a pergunta que você me fez, como que eu vejo essa situação? Eu vejo um país preconceituoso, eu vejo as pessoas preconceituosas, eu vejo as pessoas que não entendem, né, as outras pessoas, porque o maior erro do ser humano, para mim, é esse. É ele querer que o outro seja igual a ele. Um gay pode ser membro da igreja do senhor? Membro da nossa igreja, pelo regimento interno hoje, né, que nós temos, não pode ser membro. Membro que eu falo assim, tomar ceia, participar das atividades da igreja, pelo regimento interno da igreja, pela luz da Bíblia. Agora, é bom a gente frisar, porque quando fala assim, membro, significa a pessoa não pode participar do culto, não pode entrar na porta principal, não tem nada disso. Eu tenho na minha igreja hoje pessoas que são homossexuais,
congregam com a gente, participam dos cultos com a gente, alegram com a gente, e é questão de tempo. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para ele, o presidente do GLBT aqui de Itabirito. Ele me abordou esses dias e me fez uma pergunta: pastor, você está fazendo coisa errada. Eu falei: o que eu estou fazendo, meu querido? Ele falou: você está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas que eram gays estão se convertendo na sua igreja. Eu falei: não, querido, você está ignorante na sua pergunta. As pessoas têm opção. Se ele ouvir uma mensagem, se ela se converter e quiser ter uma vida com uma pessoa do sexo oposto, né? O que eu tenho a ver com isso? Né? Agora, o ismo, o sufixo ismo e a terminação ismo remete à doença. Lesbianismo, homossexualismo. A igreja chama com ismo, ou seja, encara de fato como uma doença que precisa ser tratada, curada ou passada por um processo de libertação. Não é isso? Eu não vejo como doença, eu vejo como comportamento. Entendeu? Que pode ser alterado. Isso aí depende, né, da pessoa, né? Cada um, como eu disse no início da nossa entrevista aqui, é a pessoa que decide. Pastor, de verdade, o senhor acha que um dia a igreja vai aceitar a homossexualidade com mais naturalidade? A igreja, por ela ter a palavra de Deus, como eu disse para você, Mateus, eu fico impotente de poder, talvez, responder o que verdadeiramente alguém quer ouvir, como pastor. Pela luz da Bíblia, pela palavra de Deus, a igreja verdadeira de Cristo, ela não vai aderir a esse processo. Entendeu? Essa é a minha resposta. Pastor, muito obrigado. Foi uma entrevista esclarecedora. Tenho certeza que quem assistiu ficou um pouco mais aliviado de entender uma série de questões. E, por um lado, é uma entrevista polêmica. Muita gente deve ter gostado, outros não. Eu quero que você que vai assistir esse vídeo não me leve para um lado destrutivo nas perguntas que foram me feitas. Eu quero te desejar para você, tá, que o Espírito do Deus vivo, ele possa verdadeiramente esclarecer, né, as dúvidas, a incógnita que tem na sua mente concernente ao homossexualismo, concernente às drogas. Eu, como ser humano, eu posso errar, eu posso falhar, talvez eu esteja errado, né? Mas, pelo que eu entendo um pouco de escatologia, de missiologia, pelo que eu entendo um pouco da teologia cristã, né, a verdade, ela está aí.